Bora, meus amores. Muita paz no coração de vocês. Nossa aula 8. Essa aula é pequena, viu? Depois dessa aula, eu vou mandar para o aplicativo uma atividade para vocês, viu? Pequena também. Esse assunto é muito pequenininho, mas que vocês precisam saber, porque esse é um assunto bem mais direto para enfermeiros, né? Mas que vocês precisam saber para que saiba o porquê, né? De algumas coisas, certo? Hoje, na verdade, nós vamos falar sobre o SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Talvez até, se alguns de vocês já tiveram dado administração, né? Talvez tenha falado sobre o SAI. Em ética também, às vezes, a gente fala sobre o SAI, certo? Então, a sistematização da assistência de enfermagem. Vocês não têm ideia o quanto é importante essa sistematização. Agora, não é porque é muito mais inerente a enfermeiros que os técnicos não devam saber e até fazer de uma forma particular, certo? Eu sempre brinco quando eu estou dando administração, eu falo assim, ó gente, lista de supermercado. Quando a gente vai para o mercado com a lista já previamente elaborada, o que é que acontece? A gente não esquece de nada, né? A gente pega tudo que tem que pegar, porque a gente faz a lista calma, né? Vendo o que é que falta, vendo o que é que tem de mais e faz a nossa lista. Pronto. No dia que a gente vai sem lista nenhuma, a gente acaba gastando o dinheiro todo, comprando um monte de coisa e esquece de comprar o que realmente está faltando. Então, na verdade, a sistematização é um método, é um planejamento, é uma forma de organizar o serviço de enfermagem. Você tem seu paciente, o que é que você quer fazer com ele? Liste, bote numa listinha, o que é que você quer fazer? E o porquê que você quer, quais são os objetivos? Por exemplo, você quer fazer massagem de conforto 3 vezes no dia e não só no horário do banho. Por que você quer fazer 3 vezes no dia? O que foi que lhe chamou a atenção? E quais vão ser, o que é que você quer atingir com 3 massagens por dia? Certo? O curativo é feito geralmente pela manhã. Você quer fazer 2 vezes ao dia. Por quê? Então, na verdade, é toda uma organização processual para você melhorar não só o seu trabalho, porque se você tem tudo organizadozinho, você sabe exatamente o que você vai fazer. E, inclusive, consegue encaixar aquilo que você quer para melhorar a vida desse paciente naquele hospital. Antes de mais nada, já vou avisando a vocês. Se em algum momento, algum enfermeiro, algum profissional, quando vocês estiverem falando de SAI, ou estiverem fazendo um rascunhozinho, uma pescazinha para o seu trabalho, algum deles disser assim, isso não é coisa para você não, isso é de competência do enfermeiro, não responda nada. Provavelmente esse é um animalzinho que não sabe nem o que é SAI. Agora, eu garanto a vocês que o SAI, se você souber internalizar ele, levar para o seu trabalho de uma forma particular, você vai chamar atenção. Certo? Então, o SAI não é para enfermeiros, é para enfermagem. Quando eu digo que ele é inerente mais ao enfermeiro, é porque na grande maioria dos hospitais que implementam, são os enfermeiros que implementam. Claro, evidentemente que porque exige uma profundidade maior, certo? Então, o SAI planeja o trabalho da equipe. Então, repare, se ele planeja o trabalho da equipe, eu não estou errado em dizer que vocês também precisam saber. E os instrumentos que serão utilizados de acordo com o procedimento que será realizado no paciente. Certo? Então, é como se o SAI fosse uma lista de supermercado. Uma lista de procedimentos com suas justificativas. Você está planejando. Já pensou que maravilha não seria a vida do paciente se cada profissional planejasse? Bem, eu trabalho na unidade X.
Ali uma unidade ortopédica. O que eu quero fazer naquela unidade? O que eu tenho ali? O que eu tenho na mão ali para fazer? Quais são os procedimentos que tem ali que eu vou fazer? Claro, evidentemente, você não pode mudar uma rotina. Mas o que eu posso melhorar? O que eu posso implementar? O profissional é isso. Profissional de pegar a bandeja, realizar os procedimentos básicos dali daquela manhã, entregar, trocar de roupa e ir embora, tá assim, ó. São empregados do hospital, é pago para isso. Mas profissional, aquele que trabalha em qualquer lugar, ou no Brasil, ou no exterior, ou no público, ou no particular, não importa, ele é profissional e em qualquer lugar que você chegue, você pode mudar. Qual é a função de você participar de congressos, seminários? É só para colecionar certificado? Claro que não. Mas na grande maioria, estudantes profissionais, quando vão para esses eventos, é para colecionar. O certificado sai que dia? De preferência, ele vai no primeiro dia para assinar, certo? Até vai quase todo dia, assina, mas o importante é o último dia, porque ele vai ganhar o certificado. Tá assim, ó. E cada vez mais entrando. Então, profissional é difícil, certo? Profissional, ele carrega tudo que ele aprende nos seminários, nos congressos e leva para a sua unidade de trabalho, porque ele não está levando para a unidade, ele está levando para o profissional, para a equipe, para o paciente. Olha como é diferente. Então, ser profissional é um conjunto de atitudes que cada um tem que ter para formar profissionais. E são tão poucos. A gente já começa, inclusive, a ver esse profissionalismo, pseudo-profissionalismo, porque vocês são estudantes ainda. A gente já começa a ver na escola. Aquele aluno que gosta de ganhar vantagem em tudo. Aquele aluno que hoje, né, de forma remota, hoje está um aprendizado diferente, liga o computador e vai fazer uma outra coisa, até sai, né? Vai sentar na porta de casa com uma garrafinha de cerveja, vai tomar sua cervejinha para distrair, mas o computador está lá ligado. Para desencargo é igual a livro. Tem gente que compra livro para botar debaixo do braço. E agora, com a internet, nem debaixo do braço. Então, gente, assim, quando vocês... Seria interessante, inclusive, que vocês se aprofundassem um pouquinho mais no SAI. Para que você levasse para você esse potencial, certo? Pesquisasse mais sobre ele, porque o que vocês veem aqui é o básico, é só para você saber o que é ele. Porque quem se aprofunda realmente é o enfermeiro, certo? Mas vocês podem se aprofundar para melhorar o trabalho de vocês. Quem sabe até o próprio ensino, a forma com que vocês estão aprendendo. De qualquer forma, essa forma remota de aprendizado agora, se você não tiver uma disciplina, se você não tiver organização, planejamento, você não consegue estudar. É a mesma coisa de quem trabalha remotamente. Se não conseguir criar uma rotina, ele não vai fazer nada. Vai dormir até tarde, vai levantar de pijama, vai sentar no computador, toda hora levanta, bebe uma água, ou seja, não trabalha. E não é assim. Quais são as vantagens do SAI? O profissional consegue agir de acordo com a priorização, a delegação, gestão do tempo e contextualização do ambiente cultural do cuidado prestado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o profissional ele consegue arrumar. E principalmente, o que é que eu vou fazer primeiro? O que é prioridade para o meu paciente? O que é prioridade quando você chega lá no hospital logo de imediato? O que é que você faz logo? Pegar os prontuários para ver como é que passou seus pacientes naquela noite ou naquele dia, dependendo do seu plantão. Como é a rotina do hospital? Bem, medicação, provavelmente minha colega já fez, que é dado logo cedo, certo? A medicação, eu vou olhar meu paciente, vou ver quais são as queixas que ele tem, o banho dele, o curativo dele, se houver alguma outra medicação nesse inteirinho do meu plantão, ou seja... Eu tenho uma rotina básica no hospital que vai desde a alimentação, higienização, a realização dos cuidados imediatos, a verificação dos sinais vitais. Existe um contexto no começo da manhã que, se você for à tarde, não é o mesmo. Já não tem o banho, já não tem o curativo, aí já se bate com as visitas.
Aí a gente vai adequar o que chama de contextualização, ou seja, naquele período, o que é que vai ser feito? O que é que se mantém da manhã para a tarde? Sinais vitais, ver as queixas. O curativo você só vai fazer se houver necessidade, certo? O banho já não tem, né? O lanche da tarde já tem. Ou conversar com o paciente para ver as queixas. Ou seja, o SAI lhe proporciona isso. Lhe proporciona você fazer uma rotina até particular. Uma rotina que você pode incrementar, colocando o que você quer fazer a mais para melhorar seu paciente. Entendeu? E fora que quando ele faz assim, gestão do tempo, o tempo fica mais... Quando você leva para o seu trabalho, já conhecendo sua unidade, até os nomes do paciente, o que é que você quer fazer com cada um, como se fosse uma lista realmente de mercado. Você, quando chega lá, você já vai fazendo. Quem faz a faxina de uma casa, que não sabe por onde começar, vai terminar meia-noite. Mas se você já tem aquilo em mente, não, eu vou começar pela sala, varanda, os quartos, vou finalizar com o banheiro. Geralmente as pessoas finalizam com o banheiro. Flui a coisa, certo? Então, o SAI, ele possibilita um planejamento do seu trabalho. O SAI possibilita um tempo melhor, uma disposição do seu tempo melhor para o trabalho com o seu paciente. Entendeu? Com a utilização dessa metodologia, é possível analisar as informações obtidas, definir padrões e resultados decorrentes das condutas definidas, lembrando que todos esses dados deverão ser devidamente registrados no prontuário do paciente. Sabe por quê, gente? O que adianta? Vamos supor, uma escola faz uma pesquisa com seus alunos. Quer saber, na verdade, como é que estão as coisas, as sugestões, né? Que geralmente está onde? Está em querer saber como anda o grau de satisfação dos alunos. Pronto. Aí, de uma forma surpreendente, você se depara com 70% de queixas. Pronto. Aí você vai nas salas, conversar com os alunos, já leu todos a análise, né, a pesquisa, e que você entende que vai procurar melhorar e fica por aí. Na verdade, a pesquisa, em alguns locais, claro, serve apenas para satisfazer a curiosidade dos administradores, não entendendo que esse tipo de ação é para você captar o que está, melhorar ainda mais o que está bem e resolver os problemas que estão existindo. Senão, não tem função a pesquisa, certo? Então, assim, analisar. Você está com seu paciente, faz uma entrevista com ele para compor a sua evolução de enfermagem e fica por isso mesmo. Ele tem uma queixa que você não informou a quem era de direito para solucionar o problema. Ou se aquela queixa você pode resolver, você não resolve. Então, serviu para quê essa avaliação do seu paciente? Então, são pequenas coisas que precisam ser avaliadas por vocês para não ficar batido. É por isso que muito setor, é por isso que muito profissional, é por isso que muita empresa não anda. Por quê? Porque a função da empresa é ganhar dinheiro. Se eu tenho um público, pronto, esse meu público é para me dar dinheiro. E está redondamente enganado. Porque se o seu público não está satisfeito, a tendência vai ser, se você tem 100 de público, vai descendo, né? 80, 70, 50, 10, acabou, faliu. O paciente, se ele lhe relata uma série de queixas e que não foi resolvido, quando você voltar para fazer uma nova entrevista, ele vai dizer, para que você está aqui de novo me perguntando? Tudo que eu lhe disse não resolveu nada, eu continuo assim, continuo assado, não veio isso, não veio aquilo. Ele está correto. Então, são coisas que vocês precisam entender que a enfermagem não é só prática. Apesar de todos os anseios de vocês por uma prática, né? Por colocar um estetoscópio pendurado no pescoço, vestir o branco e andar pelos corredores e auscultar, e às vezes nem ausculta direito. Não é só isso. Precisa você ter um comportamento que satisfaça as necessidades do nosso objetivo, que é o paciente, e melhorar a qualidade de vida dele enquanto está internado no hospital.
É para isso que a gente está lá. Se não for para isso, se não é isso que passa por sua cabeça, nem vá. Se não é o paciente o mais importante para você, não vá. Se para você o importante é fazer logo, confeccionar o jaleco, botar o nome aqui bem grandão, Dona Fulana de Tal, técnico de enfermagem. Comprar o estetoscópio, pendurar, porque se não tiver o estetoscópio, não está completo a farda. E chega lá dentro, não sabe responder um ai que preste. Um comportamento inadequado. E para o paciente, nada melhorou. Do dia que você entrou até o dia que você saiu do estágio, nada melhorou para ele. Você não cooperou com nada com ele. Então, você não serve para estar na enfermagem. Eu sinto lhe dizer, né? É triste, mas é verdade. Você está em função do paciente. Você está em função do bem comum da unidade. Você é uma equipe. Tudo depende de equipe. Então, para você melhorar, o SAI é fundamental. Entender como é que funciona facilita bastante e vai facilitar o trabalho de vocês. No caso do SAI, é privativa do enfermeiro segundo a lei do exercício profissional número 7.498/86 e a resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 358/2009. Eu estou colocando aqui para que não diga assim, como eu já ouvi, viu? Ah, porque o enfermeiro... Gente, enfermeiro é enfermeiro, técnico é técnico. Isso é fato. Eu respeitar o técnico, eu saber que sem o técnico nada anda dentro do hospital, nada. Que é uma mão de obra explorada. Não me impede de dizer da importância do enfermeiro e das coisas que são inerentes ao enfermeiro. Acabou, ponto. Certo? Agora, o que eu estou aconselhando a vocês é que você faça um SAI de bolso para vocês. Vejam o serviço de vocês como um todo. No estágio, primeiro dia, geralmente tem supervisores que é assim, você entra, conhece a unidade, pronto. Isso você começou a conhecer a unidade às 8 horas, quando deu 8h30, 8:45, já está todo mundo indo embora. Eu, Norma, não concordo com nada disso. Eu não sei nem como é o da Unimaniza, porque eu sou nova aqui. Mas aonde eu trabalhava era bem assim que os supervisores faziam. Talvez foi por conta disso que eu não fiquei muito tempo por lá. Porque tinha muita coisa errada, era muita coisa mecânica. Quanto menos se ficasse lá dentro, menos se pagava àquele supervisor. E não é por aí. Professora, a gente já vai embora? Ô, professor, não dá para o senhor fazer uma visita, me explicando para a gente por menor. Vamos parar um pouquinho na unidade de enfermagem. Eu gostaria de ver o prontuário. Ou seja, vamos explorar a unidade o tempo que a gente tem. Então, no primeiro dia, o que se deve fazer? É aqui, professor, que eu vou ficar? Pronto. Quantos pacientes tem aqui? Tal. São X. Você vai olhar os pacientes, quais são as patologias que ele tem. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa rápida de tudo. Quais são as medicações mais usadas naquela unidade? Vai anotando tudo. Quando chegar em casa, vai pesquisar tudo, cada medicação, cada patologia que tem lá. Porque, gente, quando vocês voltarem amanhã ou depois de amanhã, não sei como é que funciona o estágio lá na Humaniza, não sei se são todos os dias. No dia que eu chegar lá, eu já vou estar familiarizada com os pacientes, com as patologias desse paciente. Se um deles cair para mim, o que eu quero fazer com eles? Como vai ser o curativo? Como vai ser a massagem de conforto? As medicações, eu já sei os efeitos colaterais, para que serve cada uma. Ou seja, gente, acabar com aquela coisa de que está tudo anotado, eu vou só ler e executar. Não é assim. A não ser que você não queira aprender. Aí é outra coisa, né? Então, para quem quer aprender, se puder fazer assim, façam para vocês verem como é melhor. Etapas. São 5 etapas do processo de enfermagem dentro da sistematização da assistência. Vamos olhar cada um. Aqui tem um esquemazinho, ó. Aqui tem um esquemazinho onde fala coleta de dados,
da história da enfermagem, da história que você vai coletar com esse paciente. Você vai ter uma avaliação, estou assim, gente, porque eu não estou enxergando mesmo, não. Avaliação, implementação, planejamento e diagnóstico de enfermagem. Então, por isso que disse, é só enfermeiro que faz, que existe um diagnóstico médico, mas também existe um diagnóstico de enfermagem, certo? Que nem até hoje, é porque também meu universo é bem reduzidozinho, mas o hospital, pelo menos na minha época que eu supervisionava estágio, o Jorge Valente tinha esse diagnóstico de enfermagem, o Aliança tinha, não sei se ainda tem, porque tem muito tempo que eu não entro lá na área. O Santo Amaro tinha. Então, o espanhol, quando tinha o hospital propriamente dito, tinha. O português também tinha. Ou seja, a grande maioria dos hospitais particulares. Por ignorância minha, eu não sei se em algum hospital SUS tem. É ignorância. Agora, se por um acaso tiver um enfermeiro bom, ele faz o SAI lá dentro. Certo? Muitas vezes o SAI é citado, eu não estou falando em citar, eu estou falando em planejar, em executar, entendeu? Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, certo? O que é isso? Nada mais é, gente, do que buscar as informações. Essas informações são coletadas com o paciente, são coletadas na equipe de enfermagem, na nutricionista, na assistente social, no prontuário como um todo, certo? Isso aí, cada um faz do seu jeito. Você está coletando um material. Como é que eu sei o que eu vou fazer com o meu paciente se eu não tenho nada sobre ele? Se eu não busquei nada sobre ele? Eu quero que ele deambule durante 1 hora de relógio. Quando você vai a fundo, o médico ortopedista dele sinalizou que não pode não. Ele tem algum tipo de problema na perna que não está exposta, mas que ele não pode. Tem algum problema a nível de vaso que ele não pode andar 1 hora de relógio no hospital. Mas você colocou no seu planejamento, como é que você faz isso se você não coletou dados sobre ele? Estudou seu paciente. Para você cuidar de um paciente, necessita de um estudo. Cada paciente é individual. Cada paciente tem um processo, tem uma queixa, tem uma didática de ação, certo? A família coopera também com essa passagem, essa coleta de dados, essas informações. Em psiquiatria, você não faz absolutamente nada sem a família, porque o paciente é psiquiátrico. Nem tudo que ele diz você tem que ser levado em consideração. Certo? Então, família vai lhe fornecer informações, acompanhantes outros que não sejam da família vão lhe fornecer informações, o prontuário, o médico, a enfermeira, o psicólogo, ou seja, a equipe vai oferecer a vocês dados, mas principalmente o paciente. E interessante que o paciente vai informar para vocês coisas que nem ao médico ele vai informar, certo? Nesse momento são abordadas informações sobre alergia, histórico de doença e até mesmo questões psicossociais, como religião, que pode alterar de forma contundente o cuidado. A religião tem um peso muito grande nesses cuidados do paciente, viu, gente? Com relação a tabus, a preconceitos, está relacionado com a religião. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai coletar dados, que algumas coisas você precisa respeitar. Certo? Diagnóstico de enfermagem. É o processo de interpretação. Ou seja, todos aqueles dados que eu colhi, né, eu vou agrupar, que faz isso muito em saúde coletiva, né? Eu vou agrupar, certo? Para tomar uma decisão. O que é que meu paciente, então, precisa? O que é que meu paciente, então, tem? Certo? E aí é que vai interferir, é aí que vai formalizar as suas ações. São esses dados que você coletou que vai favorecer uma ação imediata e segura e objetiva e direta. Entendeu?
Olha a importância de uma entrevista. Existem médicos, gente, que muitas vezes pegam aquilo que vocês escreveram, porque eles sabem que a enfermagem, eles fazem uma coletânea de dados que muitas vezes se deixa passar. Ele não pergunta, ele não percebe. E nós da enfermagem perguntamos, percebemos. Certo? É por isso que eu falei, quando eu falei no prontuário, quando eu falei na evolução de enfermagem, que quanto mais completa é a sua evolução, mais assim existe um respeito por vocês, de uma confiança no trabalho de vocês. Bem, vamos lá. Para isso, utilizam-se bibliografias específicas que possuem a taxonomia adequada, definições e causas prováveis dos problemas levantados, ou seja, literatura. Discussão na equipe. O médico faz tanto isso. Vira e volta, você vai ver, principalmente em hospital ou escola, né? Você vai ver médicos reunidos ao redor do paciente, discutindo a ação, discutindo o diagnóstico. Cada um tem uma opinião, um pouquinho. Não é que um esteja mais certo do que o outro, mas é um pouquinho de cada um, junta diagnóstico preciso, certo? Dessa forma se faz a elaboração de um plano assistencial adequado e único para cada pessoa. Portanto, tudo que for definido deve ser registrado no prontuário do paciente, revisitado e atualizado sempre que necessário. É por isso que, se você participa em conjunto de equipe mesmo, em conjunto com a sua enfermeira, onde ela passa alguns pormenores, você que tem a assistência muito mais presente, a assistência muito mais frequente, muito mais diária, você vai avaliar muito melhor e anotar, e vai servir de base, vai servir de avaliação para o enfermeiro. Muitas vezes, a depender do auxiliar que eu tenho, eu não preciso estar todo o tempo junto do paciente, porque o meu auxiliar já está fazendo isso. Basta eu ler o que ele escreveu. Aí o seu auxiliar, que você confia muito, você quer saber mais alguma coisa, você chega lá no prontuário e vê a anotação. Ele tem assim, sem intercorrências até o momento. E o que é que você chama de intercorrências? Às vezes ele está muito calmo e essa calmaria já tem que chamar a atenção, porque ele vem de um quadro anterior que não tem nada a ver com essa calma aí. É um paciente pós-cirúrgico que pode estar muito calmo porque está chocando. E aí é um alerta. Aí é perigoso, você pode perder o paciente. Ou seja, você precisa, para que você participe do SAI, você precisa ser muito mais atuante. Muito mais observador, vamos assim dizer, para poder você transcrever a realidade que você está vivenciando. Planejamento de enfermagem. O planejamento vem do resultado da avaliação que você fez. Aí você senta para planejar o que você quer. Coletou os dados? Vamos arrumar tudo direitinho? Bem, o que ele tem? O que eu quero fazer? Pronto, aí você traça. Certo? Tudo isso você vê onde? No prontuário. Não é só a conversa. Tudo aquilo que você conversa, tudo aquilo que você percebe, tudo aquilo que você quer passar, vai para o prontuário. E tem que ser checado. Tudo tem que ser checado. Né? Aquilo que você anotou, vamos olhar e vamos ver se amanhã continua da mesma forma, se evoluiu. Certo? Se involuiu. A ideia é que os enfermeiros possam atuar para prevenir, controlar ou resolver os problemas de saúde. Como é que você vai fazer isso se você só escreve, só faz curativo, só dá medicação e não avalia absolutamente nada? Quantas vezes vocês vão ver quando falar de soro, que eu vou dizer, poxa, você põe um soro lá ou dá uma medicação, dá as costas, tá bom, seu José, daqui a pouco eu volto, qualquer coisa você me chama, viu? E das costas sai. Se seu José não chamar, você lá também não vai para ver aquela medicação que você deu. Será que seu José não está dando uma resposta negativa? Você não sabe. Entendeu? Então, gente, tem que entender que isso aqui não é uma brincadeira.
Pode até estar sendo uma brincadeira enquanto vocês, alunos. Mas não é uma brincadeira. Isso aqui é um prenúncio, é um ensaio para o futuro profissional, e muitas vezes eu vejo cada ação, cada atitude do aluno, que eu digo assim, meu Deus do céu, você não tem nem mais, eu realmente não tenho nem mais ânimo de falar, né, eu já dei muito sermão em sala de aula, muito. Hoje, se dentro de uma sala, né, de aula, eu pego minha bolsa, saio, vou para a sala da coordenação e me sento. Não vou fazer queixa não, vou me sentar. É bem possível que o coordenador me pergunte o que foi que houve, acabou a aula? Eu disse não. Ou o que foi que houve? Do nada, estou esperando os meninos terminarem de conversar lá, que eu estou interrompendo, aí sair, daqui a pouco eu volto. Aí acabo contando, né? Porque o meu coordenador, e deixo lá. Era o que eu ia fazer em uma tal discussão que eu estava ouvindo, que eu digo, vou sair do grupo. Vou sair do grupo. Sabe por quê, gente? Quando a gente fala em ser profissional para um aluno, ele não leva muito, não dá muita importância naquilo, é mais um sermão. Uma certa vez eu estava dando aula de administração e falando em ética, falando do comportamento, do administrar, do profissional, e cheguei a tocar no assunto de recursos humanos. E aí eu começo, né? Que eu já falo isso desde ética, quando eu dou ética. Desde quando a pessoa se apronta, se veste, sem aparecer bico do peito, sem aparecer a calçola, sem ficar com a bunda estufada para trás para quem vê não sei o quê, com a banha da barriga aparecendo debaixo de uma blusa curta, os bicos pôr tudo assim para frente, parecendo uma arma para atirar não sei em que inferno. Entendeu? Eu estava falando, e o que aconteceu? Teve um momento que eu dei uma paradinha assim, eu estava me sentindo uma pateta, falando para ninguém, porque ninguém estava me dando importância. Aí, finalizei a aula, pronto. Aí eu não me lembro se foi na mesma semana ou se foi dias depois, eu levei uma pessoa para dar uma palestra, né? Uma palestra de meia hora, que levou de uma aula de 2, mas tudo bem. Desculpa, de uma aula de 4. Eu só queria uma palestra de meia hora. Quem foi que eu levei? Uma moça do setor dos recursos humanos. Setor de recursos humanos. E eu não tinha falado, a única coisa que eu disse para ela era, eu quero que você dê uma visão a esses meninos que ainda estão com a cabeça ainda lá atrás, de brincadeira, e que ainda não sabem a real importância e o papel e o comportamento de um profissional da enfermagem. Pronto. E ela tinha uma carinha tão boazinha, tudo ela ri. Pronto, foi no dia, entrou na sala, sentou, eu aí fiz a introdução, e na hora de apresentar, eles não sabiam que ela era dos recursos humanos, era apenas uma convidada que ia dar uma palestra sobre o assunto que a gente estava dando. Quando eu apresentei, eu fiz, ela é do recursos humanos do hospital tal. Mas até aí também ninguém deu... Sabe aquele negócio de não saber muito bem? Sim. E aí, entendeu? Pronto. Quando esta criatura começou, quando ela abriu a boca, até eu me segurei. Eu dei uma sentada assim na cadeira e olhei para ela. Quando ela começou, e é algo assim que foi tão marcante na minha carreira como professora. Na hora que ela levantou, gente, na hora que ela levantou e abriu a boca, olha, se eu estivesse nos recursos humanos hoje e vocês estivessem sentados na antessala da minha sala para me entregar um currículo, ninguém entrava na minha sala. Ficou todo mundo sem entender. Porque desde o comportamento de vocês, quando eu cheguei e vi, até a forma de vocês se vestirem, a forma como vocês estão com determinados tipos de cabelo, unhas, que eu já passei o olho aqui e vi tudo, lá vocês não entravam. Pense em uma pessoa que eu parecia aquelas mães
que a pessoa, uma outra pessoa, falava do seu filho e fazia você passar vergonha. Foi como eu estava me sentindo, porque tudo aquilo eu sempre falo em sala de aula, mas ninguém dá importância. Você sabe que de meia hora que esta criatura ficou falando, ela levou as 4 horas praticamente da minha aula toda. Porque até eu estava sentada de boca aberta, ouvindo coisas que eu já sabia, mas que a forma com que ela estava falando era como se estivesse pegando uma faca assim, ó. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque eu dizendo tudo que ela já tinha dito, ou melhor, eu já tinha dito tudo que ela estava dizendo, soou como um sermão. Mas ela é diferente. Ela está sentada exatamente onde vocês precisam entrar. Ela está sentada exatamente no local onde vocês precisam. É a porta de entrada do hospital, recursos humanos. Não se engane, não. Em estágio, eu tenho uma criatura conhecida no Roberto Santos, que ela também é do recursos humanos. Gente boa, maravilhosa, uma pessoa fantástica. Ela, quando os alunos entram, ela passa o olho em todo. Pense em uma pessoa. Sabe o olho de fofoqueira? É o dela. E ela diz sempre: olha, Norma, existem alunos aqui que, olha, o dia que tivesse uma seleção, eu sou a primeira a querer ir ver quem está lá para apontar: olha, aquele é bom, aquele não é, aquele é bom. Ela é do recursos humanos, ela vê tudo. Foi ela que uma vez me telefonou dizendo que os meus alunos estavam na porta do Roberto Santos fazendo uma algazarra. Não podia passar um estudante de medicina que o fogo entrava por debaixo da bacurinha e subia para a cabeça. Os peitos podiam estar tudo arrepiado. Eu disse: como é, fulana? E cadê a supervisora? Olha, não sei onde está a sua supervisora, mas estão todos aqui, os 6, aqui na porta, grita. E na hora, coincidentemente, chegou alguém, acho que algum médico, algum estudante, e elas deram gritinhos, né? Fez, ó, e agora estão aqui eufóricos. Peraí, pense em não bater no telefone. Na época eu tinha carro. Peguei o carro, me joguei pro Roberto Santos. Estacionei o carro, fui andando, tava lá meu grupinho. Isso, o estágio é para começar às 7. Às 7. Porque é o horário que há uma troca de plantão. Às 7. Eu cheguei lá, miseravelmente, devia ser umas 8h30 para 9 horas. Fui chegar. Olha, elas estavam tão doidas, tão com fogo no rabo, que não me viu encostar. Também não estava de branco, né? Fui chegando quando uma só me viu. Professora, eu disse: tudo bem, como vai? Coincidentemente, ou para miséria dela, ou não, a supervisora ia chegando logo atrás. Mas ela também não me viu, não. Foi chegando de mansinho. Sabe, com toda a pressa que Deus deu. Um passo hoje, um passo amanhã. Quando ela chegou mesmo, que ela tomou, acho que era uma pessoa que eu estava no meio, era estudante, era algum acompanhante. Dona Norma, foi que houve, está por aqui. Eu digo: minha irmã, eu estava na minha sala quando alguém do hospital me ligou dizendo que os meus alunos estavam fazendo uma algazarra aqui na porta. Isso eu falando com ela com um olho desse tamanho, com todo o meu ódio quando eu sinto. Uma algazarra na porta do hospital. Eu não tenho nada que ninguém faça nada de algazarra aqui no hospital. Não tem. Desde quando não esteja com a farda da minha escola. Eu tenho tanto respeito aqui dentro que me ligaram porque sabe do meu comportamento. E eu não permito. Ela ainda usou a gracinha de dizer que não pode passar um macho aqui na frente, que as meninas todas passam umas gralhas e ficam sorrindo. Parecendo que nunca viram rola na vida. Então, assim, que horas são essas? Porque o estágio começa às 7. Que horas são essas? Vai dar quase 10 horas da manhã e não era. Ia ser quase 9. Aí ela me deu a justificativa dela e tal, e tal, e tal. Aí eu me voltei para os meninos. Eu digo: vem cá, qual foi o problema? Por que esse comportamento? Vamos subir todo mundo agora.
Aí eu levei todo mundo para os recursos humanos, aonde estava a criatura. Entrou eu na frente, a supervisora e os alunos tudo atrás. A Ivoneuza, o nome dela é Ivoneuza, abriu um olho desse tamanho. Menina, você veio, vim. Me ligaram, minha filha. Foi ela que ligou. Me ligaram, minha filha, daqui do hospital, dizendo que os meus alunos estavam fazendo uma algazarra lá na frente. Olha, fulana, você tem toda a autoridade de quando for os meus alunos, quem tiver com essa fardazinha aí no peito e tiver fazendo alguma coisa de errado, você tem todo o meu aval para botar para fora. É para fora que tem que sair. Não pode ficar aqui dentro, não. É o tipo do comportamento que eu não estou acostumada, o hospital também não está, e ninguém aqui está para ficar com comportamento. Quem quer macho, vai para onde quiser. Todo mundo murcho, calado. Não paralisou a imagem, não, gente. Sou eu mesmo. Com isso, gente, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês são profissionais atuantes. Vocês são avaliados a todo instante. Eu não sou uma pessoa conhecida, mas eu tenho poucos conhecidos. E dos poucos conhecidos que eu tenho, graças a meu bom Jesus, eles têm um conceito muito bom de mim. Eles não me acham a melhor. Eles sabem que eu faço o melhor. Então, o que eu estou dizendo é que vocês precisam não se ver só como carregadores de caderno. Vocês não podem se ver só como meros copiadores, copia e cola. Pronto, minha pesquisa está pronta. Não, isso é para estudante medíocre. Isso é para estudante que pensa que estuda. Isso é para estudante que pensa que vai formar para ser um profissional. E ele não vai passar de um mero empregado, carregador de algodão, seringa e pinça, para cima e para baixo do hospital. Fato, acabou. Respeito ele não vai ter. Nem de médico, nem do pessoal da limpeza. Então, é assim, aluno meu, ele só vai ser um profissional medíocre se ele quiser. De medíocre, basta eu como profissional. Mas os meus alunos não vão ser, não. Porque eu procuro ensinar para eles algo não só para ele atuar de prática, de técnica, mas também para ele atuar como profissional, como ser humano. Então é importante que vocês tenham essa visão. Se planejar, se aprofundar, dignificar sua equipe, trazer coisas novas para a sua equipe, isso é importante. Para eu ser enfermeiro também. Não é porque você é técnico que você é uma pessoa de menor potencial, não é isso. Hierarquia não determina potencial de ninguém, sabia? Hierarquia só lhe cria uma linha de escala. Pronto. Uma linha de escala que tem que ser respeitada. Mas você pode saber até muito mais do que o seu superior. Mas sempre no seu lugar. Isso é que é importante. Implementação, ou seja, agora você vai fazer o quê? Executar. As informações, aí agora você vai executar, vai colocar em ação aquilo que você quer fazer. Certo? E isso pode acontecer, olha o que ele diz aqui, isso pode ir desde a administração de uma medicação até auxiliar ou realizar cuidados específicos como a higiene pessoal. Você dá um banho no paciente. Vocês viram o vídeo anterior, a aula anterior. É simples. Quem é que não dá um banho no paciente? Todo mundo dá. Mas o banho de um profissional, ele é diferente. A forma de tocar, a sequência do fazer, o que você está observando naquele banho, tudo isso é um banho. Eu poderia citar aqui o exemplo do curativo, dos sinais vitais, mas isso é mais científico, vamos assim dizer, que nem todo mundo sabe fazer. Mas um banho, qualquer pessoa sabe fazer.
Se você pegar a dona Zefinha, que trabalha uma diarista lá na casa do doutor Antônio Asdrubal Correia Castro, ele vai pegar lá a dona Zefinha, vai pegar e vai dar banho no paciente lá. Do jeitinho dela. Mas o profissional tem outra mentalidade, tem outra visão, certo? É o uso de dispositivos que otimizam o registro dessas informações para dentro no prontuário eletrônico, ó, PEP, prontuário eletrônico do paciente, certo? Tal como o uso do aplicativo Beira Leito, daqui a pouco eu digo o que é, certo? Então, assim, hoje, alguns hospitais já têm o prontuário eletrônico. Muito bom, poupa muito tempo mesmo, certo? Eu nunca tive o prazer de ver um ao vivo, só através da internet, mas agiliza muito, tira você de fazer muita coisa. Acaba, inclusive, para aquelas pessoas que não sabem escrever, que não sabem o português, que tem muito. Tem muito. Olha que dentre vocês que eu digo, não é só vocês dessa turma. Dentre todas as turmas que eu tenho 3 turmas, certo? O que tem de erro de português e dando uma de intelectual é horrível. É por isso que, às vezes, até alguns alunos tentam começar a ter uma discussão, né? Mas quando ela começa a colocar você com 2 S, nós vai, nós volta, eu vou discutir o que com a criatura dessa? Outro dia um aluno falou assim, professor, não sei o que lá, não sei o que, nós trouxe. Eu digo, quê? Trouxe? Trouxe? Aí eu fico assim, digo, gente, eu tô aonde? Trouxe? Mas ela falou trouxe e repetiu. Olha, nós vai. É café pequeno. E o que é pior, erra, não quer ser corrigida e não procura. Então o computador, pelo menos isso. Mas às vezes a desgraçada é cega, que não vê nem que o computador corrigiu e ela não pega e não, ó. Tem uns que ainda, a depender do programa, que parece que corrige automaticamente. Mas tem outros que só lhe mostra, como o celular, lhe mostra lá a palavra certa. Porque eu não estou dizendo, gente, que quantas vezes, às vezes eu pergunto até ao meu filho, como é que escreve isso assim? E tem horas que eu não sei nem mais o português, que eu vejo tanta coisa de erro, que eu digo, como é que escreve? Olha, eu vi tanto você com 2 S, tanto você com 2 S, você com C cedilha, que tem horas que eu pego, vem cá. Você com C cedilha ou sem cedilha? Eu fico meio, sabe? Então, é complicado. Então, para que você entre, para ser um profissional adequado, você precisa incorporar várias coisas. Não é só segurar a seringa, não. Não é só segurar a pinça, não. Estudante desse tipo, o artesanato está aí, querendo abocanhar, querendo absorver. Certo? Avaliação de enfermagem, ou seja, registrar tudo para poder acompanhar, inclusive, essa avaliação. Porque a evolução de enfermagem, ela é contínua. Você termina a sua parte, o seu colega vai continuar, e assim sucessivamente, durante 24 horas. E aí são essas informações que vocês técnicos de enfermagem estão mais diretamente ligados, é que os enfermeiros se embasam para dar o diagnóstico dele, para continuar o tratamento dele, para os médicos verem a evolução daquilo que ele implementou, para que vocês seguissem. Então, quanto depende, a equipe depende de uma boa evolução de enfermagem. Olha aqui o que é que diz essa parte daqui. Ó. Com essas informações, a enfermeira terá como verificar a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem, em todo o tratamento que esse paciente está sendo submetido, o que é que pode continuar e o que é que deve mudar. Quem vai dar esse norte é a evolução que você faz. Além de proporcionar informações que irão auxiliar
aos demais da equipe multidisciplinar. Quando ele fala aí na tomada de decisões, na alta do paciente, tem médicos, gente, que colocam uma confiança tão grande na equipe de enfermagem que ele só vai lá no momento necessário para fazer a visita, mas ele sabe que o paciente está sendo bem acompanhado. O uso da tecnologia na sistematização da assistência de enfermagem. E aí vocês estão vendo aí, né, nossos profissionais com o tablet na mão, o computador na frente. E hoje, infelizmente, eu tenho que aceitar isso. Não se faz nada hoje sem o computador. Até eu que sou burra no computador, eu sou uma jumenta. Eu não sei como é que eu viveria hoje sem o computador. Eu não tenho nem mais saco de estar escrevendo nada. Então, assim, é um instrumento que nós... Olha o que eu estou dizendo. É um instrumento que nós temos. Ele não é a gente. Se hoje eu tenho o mundo aqui na minha frente, eu tenho o mundo aqui na minha frente. Se eu só copio e colo, de nada está adiantando esse mundo na minha frente. Porque ainda assim eu preciso ler, eu preciso me aprofundar. Eu gosto daquele pessoal que vai pesquisar, no primeiro linkzinho que aparece, ele já vai... É por isso que a gente pega muita gente. Eu estou para corrigir um pessoal, mandei fazer um resumo, eu só estou querendo... Eu já vou, antes de eu começar a corrigir o resumo, eu vou procurar o resumo na internet. Porque eu tenho certeza que eu vou encontrar a cópia daquele resumo lá. E aí eu vou zerar. Eu gosto. Entendeu? Então a tecnologia veio para facilitar, gente. Para tirar a caneta da nossa mão, para tirar o fardo que era de estar ali anotando, às vezes até necessitando de fazer uma busca rápida e não tem. E agora não, agora a gente tem aqui. Hoje nós temos inclusive médico online. Dr. Google também é um médico conhecido. Eu uso muito ele, certo? Mas hoje, você reparem, a pandemia fez com que nós tivéssemos aula de fundamentos online, nós tivéssemos consulta online, né? Coisa que antigamente a coisa mais avançada que a gente tinha pela internet era o que? Fazer sexo online. Entendeu? Então hoje vocês têm o mundo nas mãos, só precisa saber usar, viu? Mas infelizmente se você não sabe usar a sua cabeça, vai saber usar o mundo que está na sua frente? Nem pensar. Ele diz aqui, ele faz uma relação entre o SAI, a sistematização, e a tecnologia. E isso é importante, porque hoje você está ouvindo algum tipo de diagnóstico, né? Você vai ver uma discussão sobre uma patologia, que se você abrir um site responsável, você vai ver que tem muita coisa que já surgiu nova. Então o SAI precisa muito de alguém que queira implementar coisas novas. É por isso que a tecnologia está aí para nos auxiliar. É por isso que ele está falando aqui, a questão de não se pode citar o SAI sem citar a tecnologia por conta disso. Se o SAI é para implementar, principalmente priorizar coisas novas, priorizar determinadas coisas que não se tem normalmente, a tecnologia está aí para lhe mostrar o que é que você pode fazer, o que é que você pode avançar. Certo? Prontuário eletrônico do paciente. Ele aí fala de qual é a resolução, né? Ele fala que é um documento único constituído de um conjunto de informações, nada de novo. Vamos tirar a palavra eletrônico. Prontuário, ele continua, conjunto de informações, sinais, imagens é que não tem. Que a gente até já pensou que é você, ao invés de você descrever um curativo, descrever uma ferida, você simplesmente fotografa. E aí, quem for ver no prontuário, ele vai ver o que estava escrito e o que foi visto. Já pensou que maravilha? Você fotografar as características de um paciente, porque você é melhor vendo do que você escrevendo, é maravilhoso, certo? Então, assim,
é um artifício em que a tecnologia colocou nos hospitais de grande valia. Hoje o horário já é sistemático, já entra o horário certinho. Quando eu termino aqui essa aula, quando eu vou jogar no YouTube, lá já tem o horário que eu comecei, o horário que eu terminei, já tem tudo. Quando eu quero procurar uma aula gravada, que foi o caso dessa, que quando eu fui ver era uma live, aí não podia colocar, eu ia vir gravar, mas estava lá dia, hora que eu dei a aula. Então, gente, o prontuário eletrônico, ele vai fazer tudo o que a gente já faz de uma forma mais leve, mais prática, sem muito trabalho, com minúcias, com detalhes, como é o caso da fotografia, como é o caso da gravação de imagem, para que você possa mostrar. Já pensou o recurso dentro de uma sala de cirurgia em que a enfermagem descreve a cirurgia? Se ela puder filmar essa cirurgia, já pensou que maravilha? Para isso, o prontuário eletrônico veio para nos atualizar. Seria isso. Atualizar e colocar mais minúcias na nossa evolução. Quais são as vantagens do PEP? Ampliar o acesso às informações legíveis dos pacientes de forma ágil e atualizada. Acaba aquela agonia de a letra, não entender a letra, certo? É a letra de médico, pronto. O vocabulário, a gramática que não sabe, ele já corrige, já melhora bastante. Criar alertas sobre interações medicamentosas, alergias e inconsistência. Aí uma pessoa que tenha mais experiência deve ter provavelmente um aplicativo. É como a assinatura que a gente vai ter, que deve ter um aplicativozinho ou uma forma de você assinar. Eu não sei explicar, certo? Então esses alertas é como aquele que coloca no celular. Ai, meu Deus do céu, peraí, gente. É porque, a minha mãe, gente, minha mãe, eu vim pro colo. Deve haver alguma forma, como no celular tem, de colocar uma mensagenzinha ou um sinal de que está na hora da medicação daquele paciente. Quando alguém for colocar o nome daquela medicação, ele sinalizar que ele é alérgico. Não precisa mais você colocar um esparadrapo na frente do prontuário. Estabelecer padrões para conclusões diagnósticas e planos terapêuticos. Já pode se criar, inclusive, um aplicativo para isso. Normas que todos os componentes da equipe vão seguir. Realizar análises gerenciais de resultados, indicadores de gestão e assistência. Aí é quem entende da informatização, que na hora que implementar deve existir um programa, cada hospital deve ter o seu, com a sua rotina, vão colocar os programas e a gente só vai executar. Olha que maravilha! A gente não precisa inventar nada. Já está tudo ali. Da direção à nossa chefia direta, vai estar tudo ali já programado para seguir do jeito que é a rotina do hospital. Aplicativo Beira-Leito. Já está dizendo, é um aplicativo que vai ter que ser implantado no prontuário, certo? Serve para ampliar a segurança no atendimento. Os hospitais podem utilizar sistemas digitais avançados. Ou seja, deixa eu explicar do meu jeitão. É um aplicativo que se coloca tudo isso que a gente quer. Eu sou diretor do hospital, né? Eu quero assim, 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 assim. Vai ter um aplicativo que vai ser colocado nesse prontuário para ser seguido. Ponto. Então, o aplicativo Beira-Leito é um aplicativo da rotina daquele hospital, vamos assim dizer, certo? Então, ali, desde o cuidado ao paciente até o controle de informações como é o tipo, horário, quantidade da medicação, alteração do estado clínico, sinais vitais, se a medicação foi aplicada ou não, entre outras coisas. Aí é o pessoal da informática que entra, vai colocar isso no aparelho, depois vai chamar a equipe e vai explicar para ensinar como é que vai ser utilizado. Eu nunca imaginei que eu fosse usar o Classroom, ou seja, um aplicativo em que ali hoje eu aprendi, recentemente eu aprendi, foi a semana passada, a questão da chamada. Então hoje, e não esqueçam da chamada, viu?
um aplicativo, certo? Fazer a prova no aplicativo eu nunca tinha feito na minha vida, tive que aprender quando as aulas começaram. Quando o Cristiano me disse que as aulas iam ser remotas e tinha que ser pelo aplicativo, eu gelei, porque eu não sabia. No entanto, hoje, não vou dizer a vocês que eu tiro de letra, faço muita coisa do meu jeito, mas como eu tenho um filho crânio aqui nessa área, eu não me preocupo muito, entendeu? Conclusão do aplicativo Beira Leito. Repara o que é que tem aí. O leito do paciente, o enfermeiro e o computador, o notebook ao lado do leito desse paciente. Provavelmente, ali, ele é o substituto do tradicional prontuário que a gente tem hoje de prancheta, de papel, que fica ali. Claro que com todos os requintes de segurança, para que nem o familiar, nem o paciente vá mexer e apague algum dado. Então, assim, claro, aí não deve ter tudo só aqui. Aí eu não vou saber explicar a vocês. O fato é, o aplicativo Beira Leito irá agilizar o processo da enfermagem, eliminando as tarefas manuais, ou seja, a escrita, e os riscos no atendimento aos pacientes. Já vai, inclusive, chamar a sua atenção para fazer do jeito correto e não esquecer. O aplicativo garante maior segurança, qualidade e humanização para o cuidado para o paciente. Ou seja, aplicativo Beira Leito, se você por um acaso ouvir um termo como esse, você já sabe que está se referindo ao prontuário eletrônico. Beira Leito, porque ele fica exatamente na beira do leito, de juntinho do leito. Certo? Então, assim, são coisas novas, né? Que já tem mais de 5 anos isso, mas que infelizmente ainda é uma coisa nova, certo? As pessoas ainda não sabem mexer como deveriam no computador, certo? A não ser mexer no Zap e no Facebook, como é o meu caso. Tá bom? Gente, esse foi o último slide para vocês, certo? Eu vou mandar a atividade para o aplicativo para que vocês façam, certo? E na próxima aula a gente vê se alguém tem dúvida, certo? E a gente aí faz a correção, tá bom? A gente ainda tem algumas horas de aula, alguns minutos de aula. Caso alguém queira fazer a atividade agora e já tirando a dúvida, eu tô aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês.